A qualquer momento podemos apagar. A vida é um sopro. Nós não temos domínio sobre o tempo. Por isso, tudo que a gente pode fazer hoje, não deixe para fazer amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Que a paz do Mestre Jesus seja convosco. Gostaria nessa noite de partilhar com vocês uma pequena porção da palavra do Senhor, que está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Vamos ler? Diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, ou pior do que o descrente. Oremos. Pai, fala conosco através da sua poderosa palavra, que toda resistência, que tudo aquilo que se contradiz, se contrapor à tua palavra caia por terra. Pai bendito, que a tua palavra produza em nossos corações edificação, exortação e consolação. Que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça nesse exato momento. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema dessa mensagem é o seguinte: as 3 razões para você se dedicar mais a Deus e à sua família, e menos às coisas terrenas. Paulo, ele aplica essa mensagem aqui com uma objetividade acerca da família, que é a célula mátria. Paulo, ele escreve 2 cartas a Timóteo. Paulo, que já está prestes a ser degolado em Roma pelo imperador Nero, ele está preso, está exilado dentro da cadeia em Roma. E ele chama Timóteo com bastante carinho de seu filho na fé. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 2, expressa esse carinho do qual Paulo tinha pelo seu filho, a qual ele chama de filho na fé, Timóteo. Segundo alguns estudiosos, Timóteo tinha aproximadamente entre seus 18 e 20 anos, jovem pastor. Então Paulo, antes de morrer, Paulo envia essas últimas 2 cartas instruindo. E na primeira carta, aqui no capítulo 5, no verso 8, a qual a gente fizemos a leitura, trata bem do assunto que é atual, a família. Quantos pais têm negligenciado a sua família? A palavra negligência no dicionário Aurélio português significa o seguinte: falta de atenção, falta de cuidado, desatenção, desleixo e preguiça. Significa também falta intencional da pessoa que se omitiu num cumprimento de um ato que lhe foi atribuído. Portanto, negligenciar a família é um pecado grave. Na carta de Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca gravissimamente contra a palavra de Deus. A Bíblia é clara quando orienta que a família de um servo de Deus deva ser cuidado de forma cuidadosamente, ao ponto de chamar aqueles que negligenciam o cuidado no seu lar são piores do que os descrentes. E nós temos aqui um péssimo pai, embora que foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, para ficar mais fácil para você que conhece a palavra de Deus. Quando se fala de um homem segundo o coração de Deus, estamos falando do segundo rei de Israel, que foi o rei Davi, aquele que Deus deu muitas vitórias, inclusive aquela que ficou marcado na carreira dele, que foi a luta dele contra o gigante, o qual ele matou o gigante com uma pedra que foi cravada na testa daquele gigante. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também, ele foi omisso naquilo que tange a família, e
por essa omissão e negligência do salmista ou do rei Davi, custou caro à família dele. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 13, relata um estupro, uma violência sexual da parte do seu filho chamado Anon, sobre a sua filha chamada Tamar. E quando o outro filho de Davi, chamado Absalão, descobre isso, ele prepara uma emboscada e mata o seu irmão furiosamente devido à malignidade que Anon havia feito à sua irmã, ter violentado ela à força sexualmente, havia estrupado ela. E tem um texto escrito pelo rei Salomão, sábio Salomão, no capítulo 22 de Provérbios, versículo 6, o seguinte: instruir o menino ao caminho que se deve andar, até quando ele envelhecer, não se desviará dele. No capítulo 14, depois de Absalão matar Anon, ele vai até o seu pai, ele chora. O seu pai, depois de ter passado quase aproximado 3 anos, o Absalão, que se aloja numa cidade afastada da onde o seu pai morava, ele vai ficar por volta de 3 anos ali. E depois ele retorna ao seu pai. Depois de 3 anos, ele retorna ao palácio do rei Davi. E depois de mais 2 anos, ou seja, 5 anos depois, ele se coloca diante do seu pai. E o seu pai, em vez de disciplinar ele, no capítulo 14 de 2 Samuel 33, vai relatar que Davi vai dar um beijo na cabeça dele. E quantos pais, nos dias atuais, que ao invés de disciplinar o seu filho quando ele comete erros gravíssimos, ao invés, melhor dizendo, de corrigi-lo, discipliná-lo, dá presente a ele. Esse é o grande erro, não somente na sociedade, no mundo universal, como principalmente em muitos lares nos dias de hoje. Nós precisamos ter tempo, amado, para cumprir como pai presente. Devemos ser fiéis naquilo que tange o ensinamento dentro da nossa casa, do nosso lar, no meio do seio da nossa família. Digo no sentido de instruir os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Cada ente dentro do seu lar tem um papel dado por Deus muito importante. Mas às vezes o pai ou a mãe não cumpre o seu papel no seu lar. Acha que muitas das vezes está 24 horas dentro de uma congregação, constantemente acha que está fazendo a vontade de Deus. Embora de você ter o seu compromisso como obreiro, como obreira, como um presbítero, como diácono, o primeiro lugar que você tem que dar atenção é a sua família. Guarde bem essas 4 ordens aqui que eu vou falar agora. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. E quarto, a congregação. Tá? Você primeiro tem que colocar a Deus acima de todas as coisas. Segundo é a sua família. Terceiro é o trabalho, da onde você tira o sustento, porque o trabalhador é digno do seu sustento, do suor do seu rosto. A quarta ordem bíblica é a congregação. Essa é uma ordem bíblica. Se você está colocando a sua congregação, o seu trabalho, dando mais prioridade a essas coisas do que, primeiramente, Deus e segundo a sua família, você está cometendo um grande erro. E se você também está colocando a sua família, dando prioridade a ela, colocando acima de Deus, você também está pecando contra Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E esse é o primeiro mandamento também com promessa, segundo o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 5, que diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento
e de toda a nossa força. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Nada vale o fracasso do seu lar, amados. Desejaria Deus um lar destruído? Pelo contrário, a família é a célula mátria, é uma instituição do Criador. E no Salmo 127, no versículo de número 1, vai dizer o seguinte, Salmo 127, no versículo de número 1, está escrito o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, e à tarde repousar de comer um pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então veja aqui, amados, que Deus ele ama a família. A família é uma instituição de Deus, é um presente do Criador para nós. E nós precisamos verdadeiramente ser pais presentes naquilo que tange o ensinamento do nosso lar doutrinário. E veja a história, o relato do salmista Davi. Veja a vida de Davi. Peço que a todos vocês acompanhem. Segunda Samuel, segundo livro de Samuel, o capítulo 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Porque no capítulo 18 relata a morte do seu filho Absalão, que se levantou contra o rei Davi. E Davi ficou muito triste. No versículo 33 de 2 Samuel, capítulo 18, ali é o choro da negligência. O choro da negligência. Então, você que é pai, você que é mãe, cuide da sua família. Coloque Deus em primeiro lugar, segundo a sua família, terceiro o seu trabalho e o quarto a sua congregação. Concluímos o seguinte, que não adianta a gente servir a Deus com a nossa irracionalidade, se não, de fato, pararmos para servir Deus no sentido racional. Rogo-vos pela compaixão em Deus, que apresentei o vosso corpo santo e vivo, porque esse é o culto racional. Então, o culto racional é o culto com raciocínio. Não negligencie a sua família. Não faça como Davi, pois custou muito caro a ele, perdendo todos os seus filhos. E para finalizar, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, onde nós começamos. Mas aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente da sua família, da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Que você não seja infiel a Deus, que você verdadeiramente seja uma pessoa fiel à palavra de Deus. Valorize isso em sua vida, pois da mesma forma que bem certo estamos aqui, a qualquer momento podemos apagar. A vida é um sopro, nós não temos domínio sobre o tempo. Por isso, tudo que a gente pode fazer hoje, não deixe para fazer amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Espero que essa minúscula contribuição, dessa pequena porção da palavra de Deus, venha te despertar para não somente você cuidar da sua família, mas cuidar também da sua vida espiritual. Coloque Deus acima de todas as coisas, mas não deixe de cuidar da sua família. Não deixe também de trabalhar e também não deixe de congregar, porque congregar faz parte de todo cristão genuíno que se converte a Cristo Jesus. Congregar é muito bom, estar junto aos irmãos é muito edificante. E o próprio texto em Salmo 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Fique na graça, fique na bênção, que Deus te abençoe e espero que essa palavra verdadeiramente te desperte para as coisas do reino de Deus. Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.